Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina e temos muitas notícias no vídeo de hoje. O interesse está confirmado com relação ao Diego Souza. E será que ele realmente vai voltar ao Vasco da Gama? A gente vai falar sobre isso, trazer todas as novidades relacionadas a esse possível retorno do atleta e segundo notícias da Gazeta Esportiva pela parte da manhã, o Jorge Salgado já estaria inclusive em contato com o empresário do jogador Eduardo Uran. A gente vai trazer todas as novidades envolvendo essas negociações e falar, é claro, sobre esse retorno do Diego Souza ao gigante da colina, inclusive o seu clube do coração. Falar também sobre muitas outras novidades. Hernanes aí o meio-campo do Vasco ficando livre no mercado, um jogador que desperta o interesse dessa atual diretoria e também o Vasco desperta o interesse do Hernanes, já que o Vasco é também o clube de coração do Profeta, como é conhecido o Hernanes, atual meio-campista do São Paulo. E além dessas, muitas outras notícias, falar sobre Lisca, falar sobre Bruno César fechando com um novo clube e também De Sábato, um ex-conhecido torcedor vascaíno que surpreendeu nós nessa tarde de quarta-feira. Além dessas, muitas outras notícias, mas é claro, antes de começar o vídeo, eu quero dar aqui as boas-vindas a você que está chegando no canal pela primeira vez. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e também o seu comentário com relação ao que você acha sobre esse possível retorno do Diego Souza. Se você é a favor, se você não é a favor, imagine aí uma dupla de ataque formada por Germancano e Diego Souza. Acha que vai dar certo? Deixa a sua opinião aqui embaixo, eu faço questão de responder a todos vocês. Mas vamos lá, né, rapaziada? Sem muita enrolação, vamos logo trazer as últimas novidades, as últimas notícias do Vasco e começar a falar sobre o Diego Souza, um atleta que hoje pela parte da tarde movimentou totalmente a tarde do torcedor vascaíno. Há algum tempo atrás o Fábio Azevedo, né, jornalista e que também cobre o dia a dia do gigante da colina, já havia falado sobre o interesse do Diego Souza de retornar ao Vasco da Gama, não principalmente ao Vasco, mas ao Rio de Janeiro, terminar a sua carreira por aqui, na cidade onde ele nasceu, na sua cidade natal. E é claro, ele tem um grande carinho pelo Vasco e um retorno ao Rio de Janeiro podia favorecer e facilitar um retorno do atleta ao Vasco da Gama, até porque o Vasco, segundo ele, é o seu clube do coração e ele também marcou aqui presença no ano de 2011, conquistando a Copa do Brasil. E hoje, pela parte da tarde, o nome dele, que já vinha sendo especulado nessas últimas semanas, retornou e ganhou mais força que das últimas vezes, porque dessa vez aí envolvia o presidente do Vasco, Jorge Salgado, e o seu empresário Eduardo Uran. Como eu falei no início do vídeo, voltando a repetir, o site Gazeta Esportiva falou sobre o interesse confirmado dessa atual diretoria com relação à contratação do Diego Souza. Segundo notícia, o presidente Jorge Salgado teria procurado o empresário do atleta Eduardo Uran e ouvido que as conversas poderiam avançar aí nos próximos dias relacionadas a um possível desfecho do Diego Souza, né, com o Vasco da Gama. O motivo da saída do Diego Souza do Grêmio seria por conta de uma limpa, de uma varredura geral feita no elenco gaúcho com a chegada do Filipão. Uma das primeiras palavras que ele utilizou na sua entrevista coletiva era limpar o elenco do Grêmio, que conta aí com 42 atletas, já tem alguns nomes certos que vão embora, como Everton, Paulo Vitor, e o Diego Souza poderia estar também nessa barca. E caso, é claro, ele venha estar livre no mercado, já que é um atleta que tem um custo alto, o Grêmio não está mais nas competições que gostaria de participar e estar lutando pelo título, então por conta disso o Diego Souza acabaria sendo um atleta liberado para dar um alívio na folha salarial. E ele estando livre no mercado seria um grande interesse do Vasco. Porém aí a gente foi atrás das notícias, principalmente o jornalista Fábio Torres, do Vascaíno.net, apurou e confirmou que realmente ainda não houveram nenhum tipo de conversa. Apurou e confirmou que ainda não houve nenhum tipo de conversa entre o empresário do Diego Souza e essa atual diretoria do Vasco da Gama, é claro, em nome do Jorge Salgado, que é o atual presidente do nosso clube. Ou seja, o interesse está confirmado. O Diego Souza interessa e muito essa atual diretoria cruzmaltina. Repatriar o atleta pode ser um desejo, inclusive, do Alexandre Pássaro. A gente já falou sobre isso nos meus últimos vídeos, né? Que o Vasco teria esse desejo de trazer um atleta de peso, um reforço de peso para reforçar esse elenco e tentar trazer aí os torcedores para perto. E o Diego Souza poderá ser esse nome. A gente vai trazer mais novidades. Ele recebe um alto salário no Grêmio e realmente, caso ele venha rescindir,
um atleta que atualmente tem 36 anos, poderá baixar o salário e vestir a camisa do Vasco da Gama para essa próxima temporada, inclusive ainda nesse Campeonato Brasileiro. Então deixa a sua opinião aí, o que você acha sobre esse retorno. Não passa ainda de especulações, mas isso pode vir a aumentar, ganhar força e realmente a gente ver novamente o Diego Souza vestindo a camisa do Gigante da Colina. Mas vamos lá, né, rapaziada? Vamos seguir, que a gente tem muitas notícias no vídeo de hoje e falar rapidamente também sobre o De Sábato, um ex-conhecido aqui do torcedor vascaíno, que vestiu a camisa do Vasco no ano de 2018, naquele acesso à pré-Libertadores, ainda com o Eurico Miranda na presidência, e hoje o Leandro De Sábato acertou com a Chapecoense. Ele que é um volante, inclusive, que foi especulado também no Vasco nesse início de temporada, né? Foi oferecido ao clube, estava no Cerezo Osaka do Japão nessa última temporada, acabou não conseguindo permanecer no clube japonês, foi oferecido aqui no Gigante da Colina. O Vasco não quis a sua contratação, permaneceu livre no mercado e fechou agora com a Chape, um jogador que tem um grande carinho do torcedor e um jogador que também tem um grande carinho pelo Vasco da Gama. E agora sim, falar sobre a situação do Hernanes, o Profeta, como é conhecido, o jogador aí que está no São Paulo, um atleta que também tem 36 anos, um atleta que é considerado ter uma idade mais avançada, atualmente está no São Paulo, não vem tendo oportunidade, um atleta de grande destaque, com passagens aí por seleção brasileira, grandes clubes, Inter de Milão, Lazio, realmente é um craque de bola. Ele não tem espaço no São Paulo há alguns anos já, não sei se tem algum problema dentro do clube, algo do tipo, mas ele não consegue ganhar o seu espaço e é inclusive um dos grandes ídolos aí da equipe paulista. E segundo notícias, o São Paulo aí, por conta do seu alto salário e já estar aí desde o dia 1º de junho sem jogar bola e não ser relacionado, ele não vem sendo relacionado para os jogos, né, para as partidas aí do São Paulo. O São Paulo e o Hernanes tentam conversar aí para antecipar a sua rescisão contratual, já que o Hernanes tem contrato com o São Paulo até o dia 31 de dezembro desse ano, né? O seu contrato termina da mesma maneira que acontece com o Diego Souza no final desse ano e da mesma maneira que acontece com o Grêmio, o São Paulo também poderá estar querendo fazer, e é confirmado já que o São Paulo tenta rescindir o contrato com o atleta. Ele ficando livre no mercado pode ser uma oportunidade de reforço aí para o Vasco da Gama, já que o próprio, inclusive, falou sobre a sua paixão pelo clube. Ele assumiu que na sua infância torcia para o Vasco e para o São Paulo, e teria aí, quem sabe, até mesmo um sonho de vestir a camisa do Gigante da Colina. E quem sabe a gente não pode ver o Hernanes vestindo aí a 10 do Vasco da Gama, dominando, tomando conta do meio-campo. Acredito que seria um excelente reforço aí para o Vasco nessa temporada, tá sim, com uma idade mais avançada, mas para quem tem Marquinhos Gabriel no meio-campo, o Hernanes chega para vestir a 10, a faixa, e é titular absoluto. E falando de 10, falar aqui também com relação ao Bruno César, né? O Bruno César, que é um atleta que tinha contrato com o Vasco conseguiu aí rescindir o seu contrato com o atleta, fazendo com que ele permanecesse em Portugal, no Penafiel. Porém, ocorreu uma reviravolta aí nesses últimos dias e o Paysandu teria o interesse na contratação do atleta. Porém, tudo mudou novamente. O Paysandu não conseguiu fechar, e em contato com o empresário do jogador tivemos notícias que ele permanecerá em Portugal, mas não mais no Penafiel, onde ele jogou essa última temporada. A gente não teve acesso a notícias qual será o novo clube do Bruno César, mas o certo é, não jogará pelo Vasco, não jogará por nenhum clube do futebol brasileiro e permanecerá jogando no futebol português, quem sabe inclusive na primeira divisão, num clube grande aí de Portugal. E com relação, para finalizar o vídeo, ao Lisca. O Lisca, que é um treinador que é um desejo, não da diretoria, infelizmente, mas do treinador. A diretoria segue muito fechada com o Marcelo Cabo. Provavelmente ele ainda não será demitido, a menos que perca para o Náutico nesse domingo, às 4 horas da tarde. Realmente vai ficar muito balançado no cargo de treinador, mas é um treinador que chama a atenção da diretoria, chama a atenção dos torcedores, e acredito que ele seria o plano A caso Marcelo Cabo venha a ser demitido aí. O Lisca seria a principal substituição e o principal nome para exercer a função de treinador do Gigante da Colina. Estava sendo muito especulado no Botafogo, já que o Botafogo ontem, né, demitiu o Marcelo Chamusca, o seu treinador. Então o Lisca seria ali o substituto plausível, inclusive o substituto certo, né? Muitas pessoas já davam como certa a ida do Lisca ao Botafogo. Porém, hoje, pela parte da tarde, tivemos notícias que o Lisca rejeitou o convite, segue livre no mercado e aguardando, quem sabe, o Vasco ou algum outro clube da Série A para fechar e iniciar um novo trabalho. O certo é,
não fechou com o Botafogo segue também numa situação muito preocupante e delicada, sem nenhum treinador, e o Lisca segue no mercado, e quem sabe caso alguma coisa venha a ocorrer com o Marcelo Cabo, que muito provavelmente, infelizmente, irá, o Lisca poderá aí entrar e comandar aí o Gigante da Colina para esse restante de temporada. Mas esse foi o vídeo, se você curtiu, deixe seu like, se inscreva, compartilhe esse vídeo para que todos os seus amigos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo e para que, é claro, a nossa família possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos, vamos que vamos e, é claro, saudações vascaínas!